Bom dia, queridos irmãos. Hoje é dia 15 de outubro do ano da graça de 2020 e é uma alegria podermos mais uma vez começar esta nossa manhã que o Senhor nos permite viver e experimentar, aproximando-nos da palavra. Ahm, e estamos a considerar de uma forma particular o texto de Tiago e, e particularmente o versículo 19 do capítulo 1. Sabei estas coisas, meus amados irmãos, todo o homem seja, pois, pronto para ouvir, e nós ontem já aprofundámos um pouquinho mais este assunto, e na frase a seguir ele diz tardio para falar. E, meus queridos, como lembrei no domingo, o capítulo 3 é em boa parte dedicado a este assunto, o capítulo 3 da Epístola de Tiago, e portanto certamente iremos aprofundar mais este assunto, porque ele é de facto muito importante, muito importante. Mas vamos considerar já alguns aspectos fundamentais e significativos desta declaração, desta exortação de Deus através de Tiago. E que obviamente tem a ver com a comunicação, o ouvir, o receber, o transmitir, o comunicar, o expressar, o verbalizar. E ele aqui então diz que devemos ser tardios para falar. E o que é que isto significa? Que impacto deve ter esta exortação na nossa vida? E obviamente, como já lembramos no domingo, esta expressão tem a ver não com o timing, às vezes também com esse tempo certo de falar e que não seja precipitado, mas a ponderação, o tempo para não falar precipitadamente de forma a cometermos erros através daquilo que falamos. Este é um assunto absolutamente importante e o povo diz que quem muito fala, pouco acerta. Essa é uma verdade bíblica. Aliás, lembrámos-la no domingo através do Salmo 19, 10, 19, perdão, Provérbios 10, 19, em que, na tradução do livro, diz: no muito falar há sempre grande risco de pecar, mas quem sabe refrear a sua língua é sensato. Ou seja, esta necessidade, este cuidado que temos que ter de não sermos demasiado apressados em falar, porque isso aumenta o risco de errarmos. Mas a nossa comunicação precisa de ir, a nossa verbalização, a nossa comunicação verbal, quer falada, quer escrita, precisa de facto de adquirir um nível ainda maior do nosso cuidado e da nossa atenção. O próprio Senhor Jesus Cristo falou sobre isso e em Mateus capítulo 12 há um texto paralelo em Lucas 6, usando a imagem da árvore boa e da árvore má e do fruto. E ele diz no versículo 33, porque pelo fruto se conhece a árvore. E ele está, obviamente, a reagir à hipocrisia, às palavras erradas daqueles religiosos que andavam perto dele, e ele no versículo 34 é duro nas palavras do Senhor Jesus e disse: ó raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus, porque a boca fala do que o coração está cheio. Ora, o homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda a palavra frívola que preferirem os homens darão conta no dia do juízo. Porque pelas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Para além do Senhor Jesus Cristo aqui dar a imagem clara de que as nossas palavras são fruto daquilo que nós somos, ele aqui lembra uma coisa muito importante, algo muito importante que está muito relacionado com o que falámos ontem sobre o ouvir. É que é natural que nós vamos falar daquilo que está dentro de nós. As nossas palavras vão refletir isso. E daí a importância de ouvirmos o que é correto, de recebermos o que é correto, de enchermos o nosso coração do que é bom, porque, obviamente, é disso que nós vamos também partilhar. E este assunto é tão importante, amados, que o Senhor Jesus primeiro lembra que vamos ser julgados por aquilo que dizemos,
E é claro, não é? Ele diz que daremos contas no dia do juízo. Mas o versículo 37 é assustador, porque ele diz que pelas nossas palavras somos justificados, mas também pelas nossas palavras somos condenados. E isto precisa de elevar a nossa atenção para uma realidade que tantas vezes desvalorizamos. O povo diz: palavras levas o vento, mas o Senhor Jesus aqui está a dizer que as nossas palavras são algo muito sério, que determinam muito sobre a nossa vida e que revelam muito daquilo que nós somos, ou revelam mesmo aquilo que nós somos. E por isso precisamos de estar muito atentos. E permitam-me só, amados, que vos partilhe convosco uma preocupação que tem aumentado nos últimos tempos e que tem a ver com as redes sociais. É porque comunicar, o falar, não é só aquilo que verbalizamos falar, é também o que escrevemos ou que reproduzimos. E tantas vezes nas redes sociais nós vemos uh, coisas a serem ditas que às vezes, obviamente, sabemos que não, quem está ali a reproduzir não é o autor do texto ou das palavras, mas estão a reproduzir. Estão a dizer essas palavras. E estão a dizê-las para o mundo, para toda a gente que as pode ler. E às vezes eu questiono-me se de facto é isso que está dentro do coração, se é porque tantas vezes não é nada coerente com aquilo que nós vemos e conhecemos das pessoas pessoalmente. Este é um perigo enorme. Amados, a nossa comunicação engloba tudo aquilo que nós dizemos e reproduzimos. Também inclui neste tempo e nestas circunstâncias aquilo que reproduzimos nas redes sociais. E precisamos ter muito cuidado, porque nós vamos ser julgados também por isso. E precisamos realmente dar a maior atenção. O apóstolo Paulo também fala sobre este assunto lá em Efésios, e quando ele fala sobre este assunto, fala exatamente sobre a questão da santificação. Aliás, algo que nós também lembramos que Tiago está realmente a elevar este nível de informação e de exortação, porque ele está a falar para filhos de Deus que estão num processo de serem aperfeiçoados. E ele lembrou que esse processo acontece tantas vezes através do sofrimento, das provações, das tentações. Ora, o apóstolo Paulo, falando em Efésios capítulo 4 sobre as manifestações da santidade, diz o seguinte, eu vou começar a ler no versículo 25, portanto, anterior ao versículo que eu queria realçar, mas ele diz assim, portanto, para aqueles que agora estão já nesse processo. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. E agora o versículo 29, que eu queria realçar. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Tem que haver uma coerência. E isto não é aparente, amados. É muito mais do que aparência. Tem que haver, de facto, uma correspondência direta entre aquilo que nós somos e aquilo que falamos. E o apóstolo Paulo está aqui a dizer, bom, nesta realidade há coisas que já não podem acontecer. Há coisas que já não podem acontecer. E por isso precisamos de ter todo o cuidado para que aquilo que falamos realmente represente aquilo que nós somos. E há palavras que nós já não podemos preferir, já não podemos, em caso algum, porque elas são contrárias à nossa identidade. E aqui é interessante porque este texto lembra-nos de facto algo que eu mencionava no domingo, que precisava, um exercício que tantas vezes precisamos de fazer, que é fazer algumas perguntas antes de falarmos. Por exemplo, a pergunta é verdade? Aquilo que eu vou dizer é verdade? Ou é eu penso que é verdade? Ou, por exemplo, aquilo, eu ouvi dizer que edifica? Edifica? Ou é absolutamente e totalmente desnecessário? É oportuno? Eu estou a preferir estas palavras no tempo certo? E tal como Paulo fala aqui, as minhas palavras manifestam graça àqueles que ouvem, que recebem as minhas palavras, manifestam amor. Eu estou a falar com a pessoa certa?
E, por exemplo, aqui há uma exortação a respeito disto muito importante. É porque, por exemplo, na questão das redes sociais e na comunicação de massas, nós dizemos as coisas para o mundo inteiro. Hoje em dia, quando falamos isto, falamos para o mundo inteiro. E, naturalmente, há algumas coisas que até poderiam ser mencionadas em particular, mas que não podem, obviamente, ser comunicadas para o mundo inteiro, porque estamos a comunicar com as pessoas erradas aquilo que poderá estar a ser dito. Amados, este é um assunto por demais importante que requer a nossa atenção e requer porque Deus está a falar sobre isso. Deus está-nos a exortar sobre isso na sua palavra. E por isso, tal como mencionávamos ontem, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não o que eu estou a dizer, mas aquilo que a palavra está a dizer e a exortação que ele traz à nossa vida. Isto mexe com o nosso dia-a-dia, com as nossas vivências diárias e por isso são da maior importância para o nosso crescimento e para que de facto, como Paulo diz, e eu não li o versículo 30, mas vejam logo a seguir ao que Paulo diz no versículo 29 em relação ao cuidado das nossas palavras, ele diz: não entristeçais o Espírito de Deus. É o versículo a seguir. Ou seja, as nossas palavras podem entristecer o Espírito de Deus. Nós não queremos que isso aconteça. Amados, que o Senhor nos abençoe, que o Espírito de Deus nos abençoe, cuide, dirige, proteja as nossas bocas, as nossas palavras, que de facto possamos nos encher daquilo que é bom para reproduzir aquilo que é realmente bom na nossa vida, e esse bom é a presença de Deus. Que o Senhor nos abençoe, um resto de dia abençoado para todos nós, continuando a cuidar-nos uns dos outros em oração. Não podemos dispensar esse cuidado e essa caminhada juntos. Então, se não nos encontrarmos antes, e se o Senhor permitir, até amanhã.